Olá, 3 tipos de fé. Sobre isso que será a nossa meditação. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida, e o meu desejo é que Deus venha a ser glorificado em sua vida. 3 tipos de fé. Vamos pensar sobre isso. E o primeiro tipo de fé que eu destaco aqui é a fé na cura. A fé de que Deus pode curar. Eu chamo essa fé de necessidade. A Bíblia fala sobre 10 leprosos e vamos ver Lucas capítulo 17, versículos 11 a 14. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Glória a Deus. Com certeza, meus irmãos, estes 10 homens creram em Jesus Cristo. E eles creram que Jesus poderia curá-los. Então, diante do pedido deles, que eles falam de longe, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Então, Jesus dá uma ordem, uma direção a eles. Vão mostrar-se aos sacerdotes. E pela fé, eles obedeceram e foram para se mostrarem aos sacerdotes. E por que Jesus disse a eles para que eles fossem então aos sacerdotes? É porque quando uma pessoa tinha lepra e caso ela fosse curada, ela teria que ser apresentada então, ou se apresentar diante dos sacerdotes, e os sacerdotes é que iriam examiná-lo para ver se ele estava bem, se realmente ele estava curado. E eles vendo que havia realmente cura, então eles iriam dar a eles uma carta para que eles pudessem ser reintegrados à sociedade, porque quando uma pessoa estava leprosa, ela não podia de forma alguma estar no meio da sociedade. Então, quando Jesus diz para eles se mostrarem aos sacerdotes, é porque Jesus estava dizendo: vocês vão ser curados. E eles obedeceram. Não há nenhuma dúvida de que esses homens, eles creram na cura que Jesus poderia conceder a eles. Mas parou por aí. Eles creram, foram curados. Mas apenas um voltou para agradecer. Não que isso demonstrasse ainda mais fé, mas parece que quando uma pessoa precisa de uma cura, de um milagre nessa área, parece que essa pessoa está disposta a crer em qualquer coisa que o ajude, E isso é perigoso. Muitas vezes a gente ouve aí pessoas ensinando: faça um chá disso, um chá daquilo. Eu creio que os chás são bons e podem fazer boas coisas, mas nem tudo que ensinam é bom. Então, nem tudo aquilo que a pessoa está desesperada para receber a cura que ela vai fazer é bom. Bom, mas existe o primeiro tipo de fé que eu quero demonstrar aqui, que é a fé na cura. E essa fé é a fé da necessidade. Eu preciso acreditar. Mas há um outro tipo de fé também que, de certa forma, a Bíblia fala sobre isso, Jesus fala sobre isso. É a fé na provisão. João capítulo 6, versículos 24 a 26, diz assim: quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre,
Quando chegaste aqui, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus havia multiplicado os pães e esse povo havia comido o pão que Jesus tinha multiplicado, e esse foi um milagre. E aquele povo então, acreditava que o Senhor podia fazer esse tipo de multiplicação, ou seja, eles acreditavam na provisão e eles criam na provisão, mas Jesus censura isso. Vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais que são dos céus, são milagres que eu operei para que vocês entendam que eu sou enviado de Deus, eu sou o Messias, mas vocês estão atrás de mim porque vocês comeram o pão, vocês querem o milagre da multiplicação e nada mais além. Esse é o milagre na provisão, a fé na provisão. Mas e isso não agradou Jesus de jeito nenhum. O terceiro tipo de fé que eu quero destacar aqui, na minha linguagem, é claro, é a fé completa, é a fé plena, é a fé ideal. A fé completa é a fé que transforma um homem ou uma mulher em discípulo do Senhor Jesus Cristo. A fé plena e a fé completa, ou a fé ideal, é a fé que envolve o homem com o seu Criador. É mais do que esperar um milagre. A fé ideal, a fé completa, é a fé que leva o homem a crer na palavra de Deus sem questionar. Eu já vi pessoas questionando a palavra, dizendo há muitos erros no livro de João, há erros disso, há erros daquilo. Eles questionam, outros dizem, os livros da Bíblia foram escritos apenas por homens. Por homens sim, essa é uma verdade, mas inspirados por Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus para mim e para você. Então a fé genuína, a fé ideal, leva o homem a crer na palavra de Deus por inteiro. Quando estiver lendo a Bíblia, sabe que é Deus falando com ele. A fé ideal leva o homem a obedecer a palavra, não só a crer nela, mas a obedecer. E quando a palavra está dizendo para nós, orem por aqueles que vos perseguem, abençoe aqueles que estão te maldizendo, e a pessoa vai obedecer, porque é orientação de Deus. É orientação de Deus. A fé ideal, meus irmãos, permanece viva e forte em qualquer situação. Em qualquer situação. A fé ideal, ela não tem altos e baixos. Ela continua forte, crendo em qualquer situação. Há um cântico que nós conhecemos muito bem, e esse cântico eu acho muito bonito, ele é muito cantado, mas não é de todo muito bem entendido, porque esse cântico diz: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Quem canta esse cântico com conhecimento é aquele que tem uma fé plena, porque Deus pode responder qualquer tipo de oração, curar qualquer tipo de enfermidade, trazer qualquer tipo de provisão. Essa é uma verdade, mas nós podemos orar e Deus não vai responder. Jesus pediu, se possível, passa de mim esse cálice, mas ele não passou. O apóstolo Paulo pediu: Senhor, tira de mim esse espinho na carne, e Deus respondeu: a minha graça te basta, e não respondeu. A fé ideal nos envolve num relacionamento com Deus, mais do que esperar os milagres de Deus. A fé ideal é a fé que continua firme quando tudo está dando errado.
nada está dando certo, tudo está dando errado, mas a fé ideal, aquela fé plena, então ela vai sem dúvida nenhuma permanecer firme quando tudo está dando errado. Foi o que disseram para o Senhor Jesus quando ele estava na cruz: se você é o Filho de Deus, desce daí, salva você mesmo, desce daí, prova para nós que você é Filho de Deus. Sabe, meu irmão e minha irmã, quando nós temos a fé ideal, nós não temos que provar nada para ninguém. Essa é a grande verdade. A fé ideal, a fé completa, é a fé que não precisa ver para crer. Foi o caso de Tomé. Ele acreditou porque ele viu Jesus, mas Jesus disse para ele: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Você nunca viu Deus, meu irmão e minha irmã, e nunca verá nessa vida, porque se nós enxergarmos a Deus, se nós vermos a Deus, nós seremos consumidos por sua santidade. Nós não temos como ver um Deus. Sabe, Daniel, quando viu um anjo, ele caiu desmaiado no chão, depois o anjo tocou nele e ele se levantou. Quando viu o anjo novamente, ele caiu de joelhos no chão. Apenas um anjo, apenas um anjo. Agora, nós nunca vimos Deus, nunca vimos os céus abertos, nunca tivemos um arrebatamento. Ora, seria bom de ter um arrebatamento até os céus e ver as coisas maravilhosas que Paulo viu. Isso seria sensacional para mim, para você, para qualquer um que crê. Mas nós não podemos esperar ver alguma coisa no céu para crer. Aquele que tem uma fé completa, fé ideal, ele crê sem ver. Ele não precisa de nenhum copo de água para ser curado, ele não precisa de nada para ser curado, para ser abençoado, porque ele crê na presença real do Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, a fé ideal, meus irmãos, aquela é uma fé completa, é aquela que tira do homem o medo da morte, porque ele sabe, ele acredita, ele crê que aquilo que Jesus falou é uma verdade, que Jesus Cristo, quando voltar, se nós estivermos no túmulo, ele vai nos arrebatar do túmulo, vai dar para nós um corpo novo, nos fará ressuscitar de maneira maravilhosa e bendita para uma vida eterna diante dele, sem sofrimento, sem dor, sem problema, sem estresse, sem nada. Sabe, meu irmão, muitas vezes a pessoa tem medo de morrer. Quantos estão aí com medo desse vírus, com medo de morrer por causa desse vírus? E por quê? Porque a sua fé não é uma fé plena. Precisamos ter uma fé completa, uma fé plena, a fé ideal. Não é que nós temos que desafiar a morte, mas não temos que ter medo da morte. Para aquele que tem uma fé completa, uma fé plena, sabe que a morte é a passagem para uma vida maravilhosa, eterna, na presença do nosso Deus maravilhoso e tremendo. E isso por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Sabe, meus irmãos queridos, aquele que tem uma fé completa, uma fé ideal, ou uma fé plena, sabe, ele acredita na cura, ele acredita sim na provisão, mas ele acredita também no amor do Pai, na graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e também na presença consoladora do Espírito Santo a cada dia. Por isso que ele está sempre fortalecido. Essa é a fé ideal. A fé completa, a fé ideal nos faz ter muito mais prazer no Deus das bênçãos do que simplesmente nas bênçãos de Deus. Ser abençoado é muito bom, mas, meus irmãos, o Deus das bênçãos é muito melhor. A presença de Deus é uma bênção em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Jesus falou daquele homem que era um comerciante de pedras preciosas, e quando ele achou então uma pedra de grande valor, ele vendeu tudo quanto tinha e fez
e pegou e fez um investimento comprando aquela pedra de grande valor. Essa pedra de grande valor é o nosso Deus, é Jesus Cristo. A maior de todas as bênçãos nós já temos, que é Ele mesmo em nossas vidas, em nome de Jesus. De quebra, Ele pode nos curar, Ele pode nos abençoar, Ele pode trazer a provisão, Ele pode abrir portas aonde não tem portas, Ele pode me ajudar, Ele pode me consolar, mas Ele é a maior bênção que nós temos. Por isso, eu e você precisamos de uma fé completa, de uma fé plena, não fazer igual aqueles leprosos. Eles acreditavam que eles seriam curados, mas quando foram curados, apenas um voltou para agradecer, os outros não. Agora eu já não preciso mais. Eles tinham fé para serem curados, eles foram curados, agora eles não precisam mais da presença de Deus, agora eles podem estar no meio da sociedade, agora eles podem retomar a sua vida. Essa é a verdade, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Que a nossa fé seja uma fé plena, bendita, que não seja uma fé apenas atrás da provisão, como aquelas pessoas estavam atrás de Jesus, mas porque comeram pão. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Que tipo de fé você tem? Que tipo de fé você tem? Eu desejo que seja uma fé completa, uma fé plena, uma fé genuína, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Pai bendito e maravilhoso Deus, cremos que o Senhor pode qualquer coisa, cremos que o Senhor é Deus, cremos que o Senhor fez os céus e a terra, Pai amado, cremos que o Senhor fez cada um dos seres humanos, que o Senhor soprou, Pai amado, vida em cada um dos seres humanos, Senhor Deus amado. É o Senhor que tem controle total sobre essa terra. O homem não irá a mais daquilo que o Senhor estabeleceu. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus do universo, o Deus dessa terra, o Deus de nossas vidas, Pai amado. A Tua palavra diz que os nossos dias estão contados. É porque o Senhor é Deus sobre nós e nós cremos na Sua palavra. Cremos, Senhor Deus, no Seu amor, na Sua graça e na Sua misericórdia. Ajuda a mim e a cada um dos meus irmãos e irmãs que estão me assistindo nesse momento, Pai amado, a termos uma fé plena, uma fé completa, em nome de Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, buscamos o Seu favor e agradecemos por Sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, a melhor coisa que tem é acreditar nesse Deus tremendo e maravilhoso. Eu tenho sido abençoado na presença desse Deus santo, desse Deus maravilhoso. Eu quero que seja da mesma forma na sua vida. Desejo de coração que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, as suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém?